pessoal, meu nome é Rafael e a gente está aqui para dar continuidade à nossa temporada virtual do Across. Nosso tema é Você Pode Confiar e o texto de hoje é esse que eu vou ler para vocês. Ele está lá em Atos 23:11. Na noite seguinte, o Senhor ficando ao seu lado disse: Coragem, assim como você testemunhou sobre mim em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Esse texto fala um pouco de coragem, de confiança, de você confiar em Cristo. E eu queria levar o céu para uma história bem legal. Ela está lá em Lucas 18, é a história de Bartimeu. A história diz assim: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou: O que estava acontecendo? Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que adiante estavam repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido. Quando ele chegou perto de Jesus, perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu. Cara, imagina, Bartimeu era um cara cego, filho de Timeu, que morava em Jericó. Naquela época, um cara que tinha deficiência, uma pessoa que tinha uma doença, ele era uma pessoa que não tinha contato com outras pessoas. Ela estava isolada. Ele não podia ficar em aglomerações, porque as pessoas achavam que tocar nele podia ficar doente também, ou achavam que ele estava em pecado, ou a família dele em pecado, e por isso ele era cego. Bartimeu não podia ir para sinagogas ou conversar com um dos líderes sobre Deus, porque ele não tinha esse acesso, ele era cego, ele tinha que ficar isolado. Então ele ficava em algum lugar sentado, longe de todo mundo, provavelmente com outras pessoas, ou cegas, ou com alguma doença ou deficiência como ele. Então, devia ser um tempo muito difícil para Bartimeu. A Bíblia não relata a idade dele, a Bíblia não diz com quantos anos ele estava, né? Mas eu imagino que, vendo hoje nós, né, nessa pandemia, a gente está trancado em casa, no conforto do nosso lar, e a gente já fica incomodado. Você imagina Bartimeu isolado da sociedade que poderia, né, ajudá-lo de alguma forma, mas não, naquela época não. Então devia ser bastante difícil. E nessa história ele ouve sobre um cara chamado Jesus. Esse Jesus curava pessoas, ressuscitava mortos, fazia milagres maravilhosos, expulsava demônios, e isso encheu ele de confiança. Uma confiança que deu para ele uma esperança de que poderia ser diferente, a vida dele poderia mudar. E então, eu acredito que quando ele está sentado à beira de Jericó, e ele ouve uma multidão, e ele pergunta para alguém: cara, o que está acontecendo? E alguém fala: é Jesus de Nazaré. Ele deve ter se alegrado, ele deve ter ficado muito feliz. Por quê? Porque era a chance dele ter a vida transformada. O legal disso, isso é muito importante, a gente refletir. Ele não teve medo. Quando ele foi repreendido, assim que ele ficou sabendo que Jesus passava, ele não teve medo. Ele não se preocupou com o que as pessoas diziam. Ele sabia que ele queria ver a Cristo, ele queria gritar a Cristo, porque ele queria chamar a atenção de Cristo de alguma forma. Porque só assim ele poderia ter a vida transformada e ser curado. Então, ele está lá sentado, ele ouve uma bagunça, um monte de gente passando, e ele chama alguém, pergunta, o cara fala que é Jesus, e aí ele, nesse exato momento, sentado ali mesmo, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falam para ele parar, e aí ele grita mais ainda. E nesse momento, Jesus para. Jesus para, porque eu não acredito que só a voz, mesmo porque devia estar muito barulho, né? Muita gente seguia Jesus, mas talvez o coração. Talvez não, eu tenho certeza que Cristo ouve o coração, e Jesus ouviu o coração de Bartimeu. E ele parou e perguntou, conversou com os discípulos e falou: traga até mim. E aí alguém fala para Bartimeu: Bartimeu, ele está te chamando, Jesus está te chamando. E aí ele pula, levanta, joga a capa dele e vai. Cara, nesse momento, deve se passar um filme na vida de Bartimeu. Imagina você, alguns passos de Cristo, podendo ter a vida transformada, ter aquilo que você tanto sonhou, tanto almejou, tanto esperou, e ele está bem à sua frente. Você só tem que se achegar a ele.
E aí ele foi, caminhando lentamente, até chegar a Cristo e Cristo perguntar, o que você quer? E aí ele diz, eu quero ser curado, eu quero ver. E aí Jesus responde para ele, a sua fé te curou. Você enxerga agora. E aí aquela escuridão que estava à frente dele some e ele vê a face de Cristo. E a continuidade do versículo diz que Bartimeu ele não foi embora. Né? Ele poderia ter ido embora, ele já estava enxergando. O que ele queria, ele conseguiu, ele enxergou. Ele poderia ter ido embora contar para a família, ele poderia ter feito várias coisas, mas não. A continuidade do versículo diz, Jesus lhe disse, recupere sua visão, a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Então, ele continuou seguindo a Cristo, glorificando a vida de Cristo, e através da vida dele o povo viu o milagre e também glorificou a Deus. É muito engraçado a gente trazer isso para a nossa vida hoje, porque hoje a nossa cegueira pode não ser uma cegueira física, mas é o pecado. Ela tampa nossos olhos, né, para que a gente não se aproxime de Cristo. E o engraçado é que muitas vezes Cristo passa chamando a nossa atenção e a gente prefere ficar na escuridão do pecado. E isso é muito comum, porque é mais cômodo para o meu coração. E outras vezes a gente acha que apenas Cristo passar pela nossa vida, ele vai transformar ela. E a palavra aqui da história de Bartimeu diz o contrário. Ele passou, mas Bartimeu quando Cristo passa à frente de Bartimeu, ele não volta a enxergar. Como que ele volta a enxergar? Quando ele grita, quando ele procura Cristo, quando ele quer se relacionar. Esse é o momento em que Cristo fala, vem cá, e aí ele vai. Então, só Cristo passar na sua vida não traz transformação. O relacionamento traz. Nós somos como Bartimeu. Nós temos a cegueira do pecado na nossa vida. Nós temos essa cegueira que nos afasta de Cristo, que nos enche os olhos com coisas desse mundo. E às vezes, até a multidão dizendo para a gente parar, ficar quieto, a gente ouve mais. E isso é mais interessante e nos intimida do que a gente buscar a face de Cristo, como Bartimeu fez. Ele não se intimidou com a multidão pedindo para ele parar, ele gritou mais. Né? Quantas vezes na nossa vida, pessoas ao nosso redor nos intimidam para que, é brega, é chato ficar com Jesus, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a gente acaba ouvindo essas pessoas porque a gente acha que, é verdade, a gente fica meio sem o que fazer, sem o que falar. E Bartimeu teve coragem, ele confiava que aquele Cristo, aquele homem, podia fazer da vida dele uma vida diferente, transformar a vida dele, podia dar acesso ao Pai, porque somente Cristo podia levar ele ao Pai. Hoje na nossa vida, somente Cristo pode levar a gente ao Pai. Somente Ele pode tirar a escuridão do pecado e trazer para a gente a luz. A luz que é ver a face dele, que é crer, que é saber que a Trindade, o Espírito Santo, através de nós, trabalha em nossas vidas para que a gente se torne pessoas melhores, nos livrando do pecado diariamente. Então esteja grato por aquilo que você tem e saiba que aquela multidão que pede para você parar, ela não pode ser maior que a sua vontade de encontrar a Cristo. Né? A gente está vivendo uma época muito, muito, muito maluca, diferente. Mas talvez nesse processo de tantas coisas diferentes, a gente consiga ter mais intimidade com Deus, mais tempo para a vida com Deus. A gente que reclama tanto de tempo, essas coisas. Quanto tempo Bartimeu perdeu sendo cego? Quanto tempo Bartimeu esteve ali sem ser notado, sendo rejeitado? Muito tempo, talvez, a gente não sabe a idade, mas ele perdeu, né, da sua vida, porque ele não conhecia a transformação. Mas quando Jesus passou, e quando ele se relacionou com Jesus, quando ele teve coragem de ficar frente a frente com Cristo, a vida dele mudou. Então eu desafio você a buscar essa face de Cristo, a buscar essa transformação, porque só ela pode te levar ao Pai. Só ela pode trazer para você um coração grato e preencher aquele vazio que às vezes a gente busca em tantas coisas e nunca preenche. Eu gostaria de orar com você e encerrar nosso culto virtual, nossa temporada virtual aqui nesse dia.
Espero que essa palavra possa te fazer refletir, que possa te encorajar e te trazer a confiança em Cristo que talvez você possa ter perdido. Então, feche os seus olhos. Deus, muito obrigado. Obrigado porque, assim como o Bartimeu, Pai, o Senhor nos mostra que ainda assim há uma esperança, há uma chance, quando a gente confia em Ti. E quando a gente confia no Senhor, Pai, a nossa cegueira, ela desaparece. Porque através do Teu sangue na cruz, Pai, a gente foi redimido do nosso pecado. Esse pecado foi perdoado e a gente tem acesso livre a Ti. E só o Senhor é o caminho para nos levar a Deus, Pai. Então esteja conosco, esteja com o nosso coração. Aquele que tem no coração hoje a vontade de ser transformado pela sua vida, que o Senhor possa estar diante dele. Que o Senhor possa preparar pessoas para que o ajude nessa caminhada. E continua, Pai, abençoando a todos nós, nesse momento tão difícil de pandemia. Que o Across possa ser luz, Pai, mesmo de longe, como tem sido durante tanto tempo de perto. Fisicamente, a gente não está junto, Pai, mas que Teu Espírito Santo possa nos unir, para que mesmo distante, possamos ser um sonho em Ti, Pai. Fica conosco, abençoa cada jovem, a cada criança que está ouvindo essa palavra, que o Seu nome possa ser glorificado, assim como foi glorificado com a cura do cego Bartimeu. É isso que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém.